Não estamos ao vivo, eu sou o Thiago Cinéfilo e bem-vindos ao Mexendo nos Ossos. O filme que eu vou falar hoje é o Body Can, ou aqui no Brasil, POV Presença Oculta. É o novo filme aí do Brendan Christensen, que é um diretor que eu não desgosto, para ser sincero. Eu acho que ele tem algumas coisas ali do horror que ele sabe utilizar bem, ele consegue utilizar alguns elementos no subgênero ali que ele está inserido, né? Tem algumas qualidades ali, a Amizade Maldita. No ano passado ele teve o Night of the Reaper, que também tem algumas qualidades ali com aquele slasher, mas o meu favorito dele continua sendo o Superhost. Aqui em Body Can vai contar a história ali de dois policiais, o Jackson e o Bryce, que vão atender uma chamada de violência doméstica ali numa casa, num bairro bem afastado, né, basicamente ali numa comunidade, se a gente for trazer para a realidade brasileira, né, um gueto ali. E chegando lá, acontecem algumas coisas um pouco bizarras, né? Acontece uma situação um pouco bizarra que envolve o policial Bryce, que é o policial branco. Eu acho isso importante deixar isso bem claro. O Jackson é um personagem negro, o Bryce é um personagem branco. O Bryce faz alguma merda ali e tenta encobrir, o Jackson tenta a todo momento ser a voz da consciência do Bryce, e as coisas acabam saindo um pouco do controle ali, mostrando algumas pessoas falando: ah, você tirou algo de nós vamos tirar algo de você. E o filme meio que entra numa dinâmica ali de perseguição, com os policiais não saindo daquela armadilha. O roteiro do filme é do Brennan em parceria com o irmão dele, o Ryan Christensen, e eu vou começar falando aqui de algumas coisas que eu gosto até do POV. Acredito que a linguagem é bem utilizada, a linguagem do found footage. Geralmente quando a gente está assistindo found footage, a primeira pergunta que é: por que estamos gravando isso? E no caso a gente tem aqui câmeras corporais, né, de policiais. É até interessante que eu acho que a primeira coisa que ia acontecer se eles entrassem ali na casa e acontecesse tudo que aconteceu seria desligar as câmeras, mas isso aí fica para outro dia, esse assunto fica para outro dia. Mas a questão é que é tudo muito bem justificado, né? A gente teve, inclusive, ano passado, o A Vizinha Perfeita, que é um documentário da Netflix falando sobre isso, super chocante, inclusive foi indicado ao Oscar de melhor documentário. Então o found footage é bem justificado até. Eu gosto do microcosmo ali que é criado no POV. É um universo próprio, com as suas próprias regras. Eu acho que as coisas são bem justificadas. Há um certo limite demográfico, a gente pode dizer assim, para não dar tanto spoiler, onde os policiais estão inseridos ali, eles não podem pedir uma ajuda externa. Então eu acho esse microcosmo super interessante. O filme passa por várias referências ali que vão de A Bruxa de Blair até Hack, que eu acho que sejam as duas mais fortes ali, né, do found footage. E a questão de uma certa gamificação ali na narrativa. Como é um filme em primeira pessoa, às vezes você leva alguns sustos, né, que já que você está vendo ali, né, no POV, né, no título brasileiro, você está vendo a visão do policial, então você leva alguns sustos. O filme tem pequenas missões, né, pequenos side quests ali que os personagens vão saindo, eles vão para um lugar, depois vão para outro para tentar resolver alguns problemas. Então isso, de certa forma, traz um ar de videogame para o filme. Agora, indo para as coisas que eu não gostei em POV, eu acho que as atuações são bem ruins, são bem complicadas. Acho que não há muita entrega ali dos atores. Os coadjuvantes estão melhores do que os protagonistas. Eu achei os policiais bem ruins. Eu vi alguns boatos das pessoas falando sobre um certo discurso perigoso em Body Can, né, sobre os viciados, já que as pessoas, né, das comunidades ali, né, que são teoricamente o mal do filme, eles têm um visual nada usual ali, né, um visual um pouco estereotipado. Eu particularmente não concordo com isso. Eu acho que essa relação de trazer o vício, a possessão, né, como uma espécie de linguagem ali, já foi utilizado em outros filmes, inclusive em A Morte do Demônio, no remake ali do Fede Álvares, e funcionou muito bem. Acredito que aqui também funciona bem, mas eu dou razão a um outro discurso que o filme traz, que é sobre policiais bonzinhos, né? O filme ele tenta trazer a todo momento essa coisa de o policial está se sacrificando pela sociedade. Não que isso não aconteça, tá? Porque geralmente há aquele discurso das maçãs podres, não sei o que, em relação a quando há um policial ruim. Mas acredito que o filme é uma propaganda também. Ele faz essa propaganda de policial bonzinho, de policial mau, ou policial mau que fica bonzinho e vice-versa, enfim. De ser um produto do meio, a gente pode dizer assim. Então acho que isso é um pouco prejudicial nesse sentido. Minha nota para o filme é um 2,5 de 5, um 5 de 10. Eu acho que POV Presença Oculta
ele peca muito ali no seu final, né? Um filme curto, tem só 75 minutos, né? 1 hora e 15 minutos. Mas ali no final há um uso muito grave ali do digital, de forma muito exagerada e se torna muito genérico ali. À medida que o tempo passa, o filme ele vai se tornando muito genérico. Não que a ideia seja puramente original, né? Mas eu acho que o filme tem algumas qualidades ali no meio dele, em que está inserido, tem alguns meandros ali, algumas escolhas estéticas interessantes, mas à medida que o final vai avançando, né, à medida que ele vai avançando para o fim, ele vai procurando as saídas mais fáceis ali, tanto no uso da maquiagem, quanto no uso do digital para assustar, para trazer o susto, né? É um filme que tem um final que você já viu em outros filmes de found footage. Se você viu muitos filmes de found footage, você vai saber do que eu tô falando. Pobre Presença Oculta está em cartaz nos cinemas. Como a gente sempre fala aqui, não acredita em nada, a gente sempre vai recomendar para que você vá ao cinema assistir os filmes se você puder, se você tiver a oportunidade, tá bom? Não esquece de deixar seu like, ativar o lembrete, assinar o canal. Não esquece também de seguir o Eu Não Acredito em Nada. Temos vídeos aqui de segunda a quinta, tá certo? E voltamos na próxima. Tchau, tchau.